A palavra do Senhor nos diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado porque Deus o havia levado, pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda se não viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, a Tua palavra está aberta, Senhor Deus. E Pai, apenas a leitura dela já nos traz de fato entendimento acerca do que, ó Deus, nós precisamos ter e fazer crescer a cada dia para que sejamos, ó Deus, trabalhados e aceitos pelo Senhor. Nosso Deus, nessa noite, que o Senhor nos ajude, Pai. Ó Deus, aqueles que estão cansados, sobrecarregados, muitas vezes, ó Deus, se vendo acuados diante das notícias, das dificuldades, diante das provocações desse nosso tempo. Senhor, que o Senhor venha falar aos seus corações, ó Pai. Ajuda, ó Deus, o pai, a mãe, o filho. Ajuda, Senhor Deus, os irmãos, para que possam, ó Deus, de fato, olhando esses grandes exemplos do passado, serem edificados e trabalhados, confortados, ó Deus, e ajudados na sua prática de fé. Ó Deus, ajuda também aquele que, talvez, ó Deus, não conheça sobre o Senhor. Talvez, ó Deus, tenha ouvido muito falar sobre o que faz e o que deve fazer, mas ainda não desenvolveu em seu coração, ó Deus, a bênção de poder crer e confiar no Senhor. Ajuda, Senhor Deus, nessa noite. Se há entre nós, ó Deus, irmãos que, ouvindo a Tua palavra, ó Deus, estando em momentos difíceis, possam ser edificados por Ti. Essa é a nossa oração, ó Deus. Pedimos assim ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Querido irmão, querida irmã, como muitas vezes nós ouvimos sobre fé e como muitas vezes nós somos confundidos ao ouvir sobre fé. Nós vemos tempos, irmãos, em que dentro das igrejas, quando se fala nessa questão de fé, muitos são levados a uma expressão de troca. Eu demonstro a Deus que eu creio se eu der alguma coisa, e aí eu espero de Deus um benefício em relação àquilo que eu dei para Deus. Eu tenho que, às vezes, fazer alguma coisa, talvez uma espécie de penitência, talvez uma espécie de cumprir X dias ou horas de oração, de entrega, de consagração, e em resposta àquilo eu aguardo então uma ação, um mover, alguma situação em que Deus então se demonstra como poderoso em resposta àquilo que eu faço. Nós vemos também, irmãos, dentro do inconsciente coletivo da nossa nação, a questão de que nós mesmos estabelecemos o padrão ou o volume da fé. E não é incomum você ouvir pessoas dizendo, sim, eu tenho muita fé, eu creio demais, eu sou aquele que realmente acredito, então basta você me dizer uma palavra que eu vou exercitar a minha fé. E o brasileiro desenvolve isso até mesmo em canções, trazendo para si que a sua fé particular, pessoal, do jeito que for, não costuma falhar. A fé não costuma falhar. Mas a grande questão, irmãos, quando nós olhamos para a palavra de Deus,
o que nós observamos de uma forma muito presente, do Gênesis ao Apocalipse, é que a fé que é realmente depositada em Deus, ela é provada muitas vezes. E nessa provação, muitos que dizem ter fé, eles sucumbem diante das circunstâncias. Muitos que advogam dizendo, não, eu fiz tal coisa e Deus tem que me abençoar, quando percebem que aquela bênção que estava aguardando não veio daquela forma, ou não vem naquele tempo, quando costuma demorar mais do que o nosso coração deseja, a gente vê uma fé agora vacilante. Mais ainda, quando nós buscamos ao Senhor, colocamos algo que nós queremos de Deus e Deus faz de uma forma diferente, responde a nossa oração, mas não nos concedendo o que pedimos, trazendo algo diferente daquilo que nós julgamos ser o ideal, de novo a nossa fé é testada. E quando eu estou trazendo essa questão de teste, irmão, eu gostaria que você associasse a fé como um músculo que precisa ser exercitado para que possa ser realmente fortalecido, possa ter dia a dia desenvoltura, e do mesmo jeito que você não praticando o exercício, o trabalho, o movimento, a sua questão física vai sendo atrofiada, a sua força vai diminuindo, a sua fé também, se não for testada, trabalhada, vivenciada, dia a dia colocada ou em xeque, ou sob prova, ou diante de uma questão, ela ser de fato exercitada, a sua fé vai definhar e você vai se ver em alguns apuros. E diante, irmãos, das contrariedades da vida, desses desafios que vão se avolumando, as notícias que nós vamos ouvindo dia a dia, não é difícil você encontrar crente cansado. Crente que se olha e fala, olha, estou meio desanimado. E quando você pergunta ou ouve um pouco mais, mesmo que não haja uma confissão, o que nós vemos, irmãos, são crentes que talvez estejam crescendo de uma forma um pouco equivocada quanto à sua carreira de fé. Estão crescendo, talvez, colocando as suas dedicações, os seus esforços em uma fé que é bem distinta do que nós vemos na palavra de Deus. E eu gostaria de trabalhar com você, e já venho feito isso já há alguns dias, porque se tem algo que tem trazido ao meu coração, irmãos, um despertamento, um desejo muito grande, é a questão dos discípulos, num determinado momento, sendo instruídos por Jesus, eles se veem tão acuados diante de uma situação, e aquela situação em particular era Jesus falando para eles perdoarem outros que pecavam contra eles. E diante daquilo tudo, ao ver Jesus falando que eles precisavam perdoar não 7 vezes num dia, mas 70 vezes 7 num dia, eles dizem, Senhor, aumenta a nossa fé. Porque eles viram que não tinham uma fé como era o padrão desejável para crer e exercitar aquilo de forma suficiente. Preguei sobre isso no dia 5 desse mês, num culto de quarta-feira, que aumenta-nos a fé. E ali nós entramos nos primeiros versículos de Hebreus 11. Esse capítulo, querido irmão, ele tem um nome dentro das igrejas, para os irmãos que são mais antigos, ele tem um nome, uma denominação que é a galeria dos heróis da fé. A galeria das pessoas que, por conta da sua história de vida, obtiveram um testemunho, não dos homens, mas de Deus, sobre a fé que eles desenvolveram na sua caminhada. E nessa noite, irmãos, trazendo para o nosso coração alguns exemplos de fé genuína, a gente vai ver que, de fato, a Bíblia nos mostra e nos ensina, irmãos, coisas tão preciosas que às vezes nós vamos lendo, nos acostumando e não vamos deixando aquilo entrar no nosso coração, mesmo enfrentando tantas lutas nesses nossos dias. Se você observar o texto que está diante de você, se você fechou sua Bíblia, abra de novo, você vai observar que o autor aos Hebreus, ele está num período aqui do seu texto de chamar os seus leitores para de fato não desanimarem. E por que eles estavam desanimados, irmãos? Os primeiros leitores, aqueles primeiros destinatários dessa carta, por volta
do ano 60, 65 da era cristã, esses irmãos estavam começando a desanimar da sua caminhada. Eram judeus que se converteram ao cristianismo, entendendo a mensagem do evangelho. Porém, eles começaram a enfrentar, por parte de outros judeus que não se converteram, eles começaram então a enfrentar muitas pressões desse grupo. Eles começaram a enfrentar zombarias, começaram a enfrentar o som está indo e vindo, né? A campanha pelas pilhas nós ainda vamos fazer aqui. Ele falou que são novas. Irmãos, eles enfrentavam desprezo, zombarias, enfrentaram também a violência de judeus e debaixo do Estado romano, debaixo do domínio romano, aqueles judeus convertidos também eram denunciados, entregues às autoridades. Eles afirmavam que eles não prestavam a sua reverência a César, estavam desprezando o governo de Roma, e por conta disso muitos desses hebreus aqui foram presos, foram colocados debaixo de martírio, eram muitas vezes subjugados, violentados, e essa carta tem o sentido então de fazer com que eles não desanimem, porque eles estavam agora entendendo e precisavam ser fortalecidos, que estar com Cristo era muito mais, muito além do que cumprir os ritos judaicos antigos. E durante toda a carta aos Hebreus você vai ver um comparativo entre aquilo que está lá no Antigo Testamento desde o início, e o autor aos Hebreus está dizendo para aquele povo: olha, antes Deus nos falava através dos ritos, através daqueles profetas, mas nos últimos dias tem nos falado por Jesus, o Cristo vivo, e é nele, por ele, para ele que vocês têm que viver a cada dia, para serem não apenas fortalecidos, mas de fato serem aprovados quanto à sua fé. 10 capítulos o autor ele usa para expor essas questões. Porém, se você observar os versículos finais do capítulo 10, você vai ver, por exemplo, no verso de número 36, o autor dizendo assim: com efeito, ou seja, a partir de tudo que a gente tem colocado, vocês têm necessidade de perseverar, de continuar, de não desistir, mas avançar. Veja, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Mas o meu justo, verso 38, ele vive por fé. E se ele retroceder, palavra de Deus, nele não se alegra, não se compraz a minha alma. Nós, porém, e ele assim declara para os salvos, nós não somos daqueles que retrocedem, que voltam atrás para a perdição. Nós somos, entretanto, da fé para a conservação, para que a nossa alma seja não apenas tratada, mas elevada, seja melhorada, seja podada, seja cada vez mais polida e trabalhada para ser apresentada diante de Deus. E aí então, irmãos, ele entra no capítulo de número 11, mostrando o que é a fé. E ele faz então uma exposição breve sobre o que é essa fé que ele está trazendo despertamento para os seus primeiros leitores. E assim, irmãos, a gente vai observando não apenas uma definição teórica, mas ele mostra, irmãos, coisas muito sérias. Ele vai dizer, citando aqui reverendo Augustus Nicodemos, que a fé não é uma coisa mágica, alguma coisa com que você, estalando os dedos, faz com que tudo de bom que Deus prometeu para você venha acontecer na sua vida na hora que você deseja. A fé não é essa chave, a fé é o contrário, ela é uma convicção, uma contínua confiança, mesmo quando as coisas possam parecer estar dando errado, ou quando elas demoram, nós não retrocedemos, como diz o autor no verso 39 do capítulo 10. A fé, querido irmão, que nós trabalhamos então naquele sermão lá atrás de quarta-feira, ela traz ao nosso coração a respeito de confiar em Deus de fato, em crer que Deus está trazendo coisas dia a dia à nossa vida que vão nos fortalecer à medida que nós confiamos
e avançamos. Gostaria de trazer para você o que ele diz aí no verso 2 do capítulo 11. Os antigos obtiveram um bom testemunho. De quem? Dos homens? Não. Eles obtiveram um testemunho, irmãos, do próprio Deus. Porque os da fé normalmente são odiados pelo mundo e pelos valores do mundo, mas o Senhor vai chamá-los de seus filhos. O Senhor vai dar àqueles que são os sinais ou os símbolos de fé a companhia do seu nome. Interessante você pensar isso. Quem é você? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Se o Senhor estivesse aqui, querido irmão e irmã, será que Ele poderia usar o meu nome, o seu nome? Eu sou o Deus do pastor Jefferson, porque eu obtive a aprovação da minha fé. Será que o Senhor poderia usar o seu nome? Eu sou o Deus dela, seu nome, porque ela tem obtido a aprovação da sua fé. Eu sou o Deus dele, o seu nome, porque ele tem obtido a aprovação da sua fé. E irmãos, quando nós olhamos então para os desafios e para o que nós estamos vivenciando, é bem provável que, olhando para nós, a gente se veja numa condição de clamar a Deus: Senhor, me aumenta a fé, me ajuda a ter um pouco desta fé que esses heróis tiveram no passado. Eu gostaria, querido irmão, querida irmã, olhando para esses 3 exemplos que nós lemos, a trazer para o nosso coração não apenas uma lembrança, mas quem sabe um aprendizado. Quem sabe, entendendo o que aconteceu, que está lá no início da narrativa bíblica, a gente possa olhar para a fé daqueles homens e fazer talvez uma reflexão profunda sobre se temos andado desses caminhos, se temos aprendido dessa trilha, ou se talvez a gente ainda precisa que o Senhor nos ajude mais, para que a gente possa de fato caminhar assim. E eu queria então, como um primeiro ponto dessa nossa palavra, aprendendo a fé, diante das provas, das resistências, das lutas que nós temos, como nós aprendemos de fato a trilhar e ver o resultado da fé, que é a obediência a Deus simplesmente em todas as coisas. E a primeira questão que eu gostaria de chamar você para olhar é para a vida de Abel, que está aí no verso 4 desse seu texto. A palavra do Senhor nos diz então que Abel, Enoque e Noé, 3 dos personagens bíblicos pré-diluvianos, lá no início de todas as coisas, eles nos ensinam e ensinam muito. O verso 4, irmãos, vai dizer que pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício ou um culto mais excelente do que Caim, seu irmão. E por conta desse culto, ele obteve um testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, Abel ainda fala conosco. A primeira questão que eu quero trazer para o nosso coração, querido irmão, é nós aprendermos a ter fé nesses nossos dias, diante da resistência, às vezes, que nós encontramos dentro do nosso lar, dentro da nossa família, dentro do viver com pessoas perto de nós, que às vezes parecem que são tão próximas, tão queridas, tão amadas, mas muitas vezes, irmãos, promovem empecilho a que a nossa fé seja desenvolvida. Quando nós olhamos para a vida de Abel, se você quiser conferir, você vai para Gênesis 4, dos versos 3 até o verso 8. A palavra de Deus, irmãos, nos mostra que 2 irmãos foram oferecer culto a Deus. O primeiro deles, Caim, um lavrador, ele pega daquilo que é o fruto do seu trabalho e oferece a Deus como um culto. Seu irmão Abel, um pastor de ovelhas, segundo o texto, pega, segundo o texto bíblico de Gênesis, das primícias do seu rebanho. A palavra primícias ali significa do melhor do seu rebanho,
daquelas ovelhas que seriam talvez as mais valorizadas, aquelas que poderiam ser as melhores reprodutoras. Talvez num momento de mercado, embora naquele tempo ainda não houvesse essa questão, havia mais um escambo do que qualquer outra coisa, mas Abel pega daquele seu animal que seria o mais valorizado, aquele mais preparado, mais forte, e oferece para Deus. A narrativa traz, irmãos, que Abel e Caim se achegaram a Deus para entregar a sua oferta, os frutos do seu trabalho, mas a palavra diz que Deus se agrada de Abel e da sua oferta, e não se agrada de Caim e da sua oferta. O que nós vamos observar então, irmãos, é que a gente vai ver, em primeiro lugar, Deus não se agrada da fé de Caim. Por que nós podemos ver isso? O texto de Gênesis, capítulo 4, verso de número 7, depois que já havia tido aquele culto, a palavra diz que Caim tem o seu semblante descaído e que ele está irado, revoltado. Deus se achega até ele e pergunta: será que é justo esse tipo de procedimento seu? Por que você está com o seu semblante caído? E Deus lhe faz uma oferta. Se o seu proceder não for bom, você não vai ser aceito. Se o seu coração não for mudado, você não será aceito. Caim, você não deve proceder dessa forma. O pecado está batendo à sua porta, mas cumpre a você dominá-lo e mudar o seu tipo de sentimento, de volição, a sua vontade de aprender, a sua vontade de estar na minha presença. O texto, irmãos, nos encaminha para uma questão de que Caim oferece algo a Deus, mas o seu coração não está em colocar-se diante de Deus. Ele entrega ao Senhor uma parte daquilo que ele tem, talvez como uma resposta no sentido de apenas cumprir um dever, enquanto o seu irmão, aquele que fala a nós até hoje, ele oferece a Deus das suas primícias, talvez o gado primogênito, talvez a parte mais importante. Deus chama Caim, alerta quanto ao seu proceder, porém ele não recebe a sua orientação, a orientação do Senhor. Irmãos, por conta do seu culto a Deus, por conta de se oferecer a Deus, Abel então foi alvo da ira de Caim, Gênesis 4, 6. Abel foi alvo do engano do seu irmão, Gênesis 4, 8. E por fim foi vítima da sua violência e morto pelo seu irmão. Hebreus 11, 4 vai dizer que Abel obteve testemunho. Irmãos, naquele tempo, onde a estrutura familiar ainda era muito pequena, quem testemunhou sobre Abel? Quem deu bom testemunho daquele homem? Quem disse que ele era alguém de fato exemplar? Foi o próprio Deus. Mais ainda, irmãos, no registro da história, o Senhor revela isso a Moisés, e do conhecimento do texto mosaico, nós vamos vendo que Abel fala ainda, irmãos, por diversas maneiras. A gente vai observando, irmãos, que quando nós falamos de ofertas com alegria, por exemplo, 2 Coríntios 9, 7, né? Quando nós dizemos aquele que é amado por Deus, que Deus ama quem dá com alegria, quem se oferta com alegria, nós estamos nos remetendo àquele que deu ao Senhor das primícias do seu gado. Mais ainda, irmãos, quando nós falamos dê ao Senhor o seu melhor, a inteireza do seu coração, nós estamos muitas vezes nos referindo, irmãos, a um homem que não tinha plateia o observando para julgá-lo ou para estabelecer qualquer coisa, mas apenas ele e seu irmão se apresentam diante de Deus. Quando nós olhamos, irmãos, para a vida de Abel, nós começamos então a pensar em algumas situações que às vezes podem acontecer comigo e com você. Quando nos convertemos, irmãos, às vezes a nossa fé pode ser confrontada dentro de casa.
Você precisa tanto ir à igreja? É de manhã e de noite, no domingo? Precisa tudo isso? Você precisa ser dizimista? A igreja é aquela que recolhe sempre uma partezinha e geralmente essas expressões vêm carregadas de um certo cinismo, uma ironia, uma brincadeira, como se a igreja fosse a única instituição que dependesse de finanças para caminhar. No seu clube você tem taxas, na escola você tem despesas, pode ser escola pública ou não. No dia a dia você paga pelos seus transportes. No dia a dia, para se vestir, para comer, tudo se resume numa frase: não existe almoço grátis. Mas o quanto nós recebemos do Senhor muitas vezes é questionado, porque nós temos muitas vezes, irmãos, sido expostos a uma teologia de troca, de tem que dar para receber. E isso muitas vezes nos cega na questão de fidelidade ao Senhor e gratidão por tudo que Ele já nos deu, e que muitas vezes o nosso coração é travado. Mas dentro de casa, talvez a gente ainda ouça: olha, você tem que ter seus tempos de estudo, de trabalho, você está tão cansado, será que precisa mesmo estar lendo a Bíblia a essa hora? Será que você precisa estar orando nesse tempo? Talvez as pessoas nem orem por você. E a gente vai vendo, irmãos, que uma palavrinha aqui, a outra ali, muitas vezes nos desmotivam de estar na caminhada com Deus. Para o jovem, às vezes, o jovem vem para a igreja, mas o irmão vai para o baile, para a balada. Às vezes, ele quer estar na igreja e o irmão diz: olha, vai tomar pau lá, hein? Olha o concurso, olha o vestibular, olha aquela chance de emprego. Querido irmão, querida irmã, olhar para a fé dentro da nossa casa significa, irmãos, fugirmos das racionalizações. Isso é pecado, mas talvez não seja muito pecado, não. Talvez seja um pecado menor, porque eu olho para tanta gente e vejo tanta coisa pior por aí. E eu gostaria, querido irmão, nessa noite, nesse primeiro ponto, que talvez a coisa chegue no extremo de um irmão competir com o outro, como Caim competiu com Abel. E eu queria trazer para você, querido irmão, querida irmã, não esmoreça. Diante de uma família que ainda não conhece Jesus, talvez você seja a porta para que Jesus alcance todo esse lar. Talvez você seja o primeiro, aquele que vai ter mais dificuldade para romper a barreira, mas veja no testemunho de Abel, esse pode ser o seu testemunho de agradar a Deus, de honrar a Deus e Deus ir transformando a história do seu lar. Eu creio que entre nós aqui, irmãos, muitos podem ser os primeiros, as primícias, aquele que começou a divulgar o Evangelho dentro de casa. E o que nós precisamos então aprender com Abel? Ofereça o seu lar em oração, em dedicação. Ore, cultue a Deus com o seu melhor dentro do seu lar e vindo à casa do Senhor. Veja que Deus, querido irmão, vai trabalhando em cada um dos seus queridos dia a dia. Não esmoreça, não desanime. Não pense que as coisas podem estar tão duras, mas de fato, busque ao Senhor, entregando o seu melhor como Abel entregou. O texto de Hebreus continua, querido irmão, e o verso 5 vai mostrar para nós um exemplo de fé antes do dilúvio de alguém que tem uma vida cotidiana na presença de Deus. O texto vai falar sobre Enoque agora. E ele diz que Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não morreu. Ele não foi encontrado porque Deus o havia levado. Pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. O verso 4 diz que Abel obteve testemunho de ser justo. O verso 5 diz que Enoque agradou ao Senhor. Sabe, irmão, irmã, em 2011 nós ouvimos um sermão aqui, aquele que andou com Deus, sermão de um presbítero de Brasília, o Carlitos, pregando aqui em 2021, quando nosso irmão, o pastor Elias, estava sendo recebido oficialmente dentro da igreja presbiteriana.
naquela noite, Enoque foi visitado, lembrado. Quero trazer para você de uma forma simples que Enoque, meu irmão, é o sinal da perenidade de alguém que de contínuo tinha uma vida de fé. Enoque é o sinal, irmãos, de uma relação que, em poucas palavras, a Bíblia nos revela uma vida de comunhão, como um casamento que se inicia e segue por toda a vida, aonde nós, olhando para o casal, nós dizemos apenas assim: são casados para sempre. A vida começou, eles se amam, eles caminham juntos, vivem tudo juntos. Quando chega ao final, nós olhamos para trás e dizemos: que testemunho, que casamento, que bela relação, que exemplo. Observe, querido irmão, que Enoque é o sinal não apenas de perenidade, de algo que não é quebrado, mas é um sinal também de movimento. Porque andar com Deus, você pode colocar qualquer verbo no lugar de andar. Você pode pensar em comer, em trabalhar. Você pode pensar na hora de descansar, na hora de falar, no se divertir, no amar, no aprender. Tudo vai ser acompanhado por com Deus. A minha diversão é com Deus. As festas que eu vou é com Deus. Não havia uma dicotomia, uma separação, querido irmão. Deus nunca fica fora da vida de Enoque. Se fosse lá, talvez no futebol, no clube Antigo Oriente Próximo, né, o time de Enoque contra o time do filho, Metusalém. Enoque jogava com Deus. Seu proceder no esporte daquela época era de um crente. Enoque andava com Deus, querido irmão, e aí a gente vai começando a entender que era de fato como que um casamento. Seja na hora de caçar e levar comida para o lar, caçava com Deus. Seja na hora, querido irmão, de colher os frutos numa sociedade extremamente desprovida do que nós temos hoje de modernidade. Seja em ir numa festa de casamento, ele ia com Deus. Porque Enoque, meu irmão, minha irmã, estava perto de Deus o tempo todo. Andar com Deus significa que ele era íntimo do Senhor e o Senhor o tinha também na sua intimidade. Ambos caminhavam, conversavam, colocavam as coisas juntos um para o outro. E na única citação que você vai ver sobre Enoque, fora lá do relato de Gênesis, você vai para Judas, a carta de Judas, antes de Apocalipse. No verso de número 14, ela afirma que Enoque era o sétimo da linhagem de Adão. Mas ele, ao profetizar, ao liberar palavras que sejam palavras vindas da presença de Deus, o texto diz, irmãos, que ele profetizou o juízo contra as obras ímpias. Um homem que andava com Deus em tudo, mas tinha muita noção do que era a impiedade no meio dos seus dias. Enoque não era como muitos crentes são tratados, alguém meio tonto, que não tem noção de mundo, que não consegue enxergar a cosmovisão dos seus dias. Enoque não era aquele crente que as pessoas dizem, ele é retrógrado, alguma coisa assim. Ao contrário. O texto de Judas, verso 14, diz que Enoque profetiza contra as obras ímpias e também contra o falar insolente. Contra as palavras que eram contra Deus, que desprezavam Deus já nos seus dias. A sua vida, irmãos, foi a de um homem normal. E o texto bíblico o apresenta como alguém sem sobressaltos. Fala quem ele era. Fala que aos 65 anos ele tem o seu filho, que segundo o relato bíblico é o homem então que é mais longevo na história, Metusalém. Enoque vive até os 365 anos e o texto de Gênesis capítulo 5, verso 24 diz que ele já não era, ele já não estava, ele já não era mais encontrado. Jamais alguém foi até o seu túmulo, jamais alguém viu uma lápide escrita com o seu nome, porque ao andar com Deus, ele foi livrado da morte e Deus o tomou para si. O
que eu aprendo, querido irmão, sobre a fé de Enoque? Quantas vezes nós vivemos num mundo separado de Deus, em que Deus às vezes vem no domingo nos visitar quando nós estamos na igreja, mas no dia a dia, querido irmão, será que nós levamos Deus para a feira? Nós levamos Deus para os nossos estudos? Será que nós andamos com Deus? Será que nós cremos, irmãos, que Deus se interessa por nós quando nós estamos procurando o amor da nossa vida? Será que nós cremos, irmãos, que Deus tem interesse no nosso emprego, na nossa capacidade de servir a sociedade, ao nosso país com o nosso melhor? Será que nós cremos, querido irmão, que Deus tem interesse em cuidar de nós naquelas questões mais ínfimas? Naquilo que a gente diz, olha, isso não tem importância. O que eu aprendo com Enoque é que andar com Deus, irmãos, envolve cada detalhe da minha vida, não do ponto de vista de que eu seja tão esforçado que eu vá levar aquilo a Deus, mas ao contrário, Deus me ama tanto que Ele vem me olhar nas questões mais particulares. Nos meus momentos mais sombrios, que eu estou sozinho, naquela noite em que eu perco o sono, está todo mundo em casa dormindo e eu estou preocupado, quem está ali acordado comigo é o próprio Deus. Naqueles momentos em que eu, ouvindo as notícias, eu começo a me perguntar, Senhor, o que vai ser de mim? E o Senhor nos diz, eu vou estar com você. Quantos de nós hoje em dia, irmãos, não somos expostos a uma sociedade que o tempo todo, seja por filosofia ou seja pela realidade em si, está nos dizendo que nós estamos sós nesse universo. Filósofos que dizem para você que você precisa ter a noção de que Deus te abandonou a tal ponto que Ele pode ser dado como morto. E aí aquilo que não te mata te fortalece, porque é você o responsável pela sua caminhada. Mas ao contrário de você se tornar um bárbaro, extremamente forte, ao ouvir essas palavras, você poderia aprender com Enoque que Deus tem interesse em você da manhã até a noite. Deus tem interesse em você e quer cuidar de você nos seus momentos de solidão ou nos seus momentos onde você está no meio da multidão. Deus te quer e quer te amar e te ama tanto a ponto de se revelar a você através da vida de Enoque e através de Jesus, que jamais te abandonaria. A sua fé, querido irmão, tem se fortalecido, ou talvez no seu cotidiano você viva lampejos de fé, momentos em que você diz, agora vai, mas no dia a dia, talvez você não esteja sendo lembrado que Deus está contigo em todo lugar. Deus está com você que é militar, Deus está com você que é civil, Deus está com você que é homem, Deus está com você que é mulher, Deus está com você que é mãe, com você que não é mãe, Deus está com você que é pai, Deus está com você que é filho, Deus quer estar em todo o tempo se revelando a você. Terminando esse ponto, gostaria de dizer, querido irmão, querida irmã, que o Senhor está perto. Jesus diz que está sempre à porta dos crentes e bate. E aquele que abre, ele entra, ceia com ele, está com ele, cuida dele. Essa foi a experiência de Enoque. Essa talvez possa ser a sua experiência a partir de hoje. Mas há um último exemplo que está no verso 7 do texto que lemos. Nós podemos aprender, irmãos, sobre a fé diante das pressões da sociedade. Diante do mundo que nós estamos vivendo, o Senhor nos mostra algo que é muito lembrado por conta de ser belíssimo no seu relato, mas que talvez como crentes a gente seja apertado a deixar isso de lado, porque isso parece fantasioso demais. Isso parece ser distante demais.
Isso cabe talvez num filme falando sobre uma grande arca e sobre um grande tempo. Mas nem sempre a gente traz que isso é história com H, é relato bíblico, é algo que nós podemos crer. Sabe, irmão, o texto bíblico vai nos mostrar que um homem infinitamente desprovido dos recursos que nós temos hoje, ele foi instruído por Deus a respeito dos acontecimentos que ainda não se viam. Mas porque ele temia a Deus, verso 7 que eu estou aí trabalhando com você, porque ele temia a Deus, ele constrói um barco. Ele constrói algo para a salvação da sua família. E assim ele traz condenação para o mundo de sua época e ele se torna herdeiro da justiça que vem da fé. O que acontece com Noé, querido irmão? Ele ouve a voz do Senhor. Nos nossos dias, eu e você temos sido expostos à pregação da palavra de Deus continuamente. Estamos ouvindo sermões, estamos vendo sermões na internet, estamos escolhendo os nossos pregadores. Eu tenho certeza que sobre esse texto você já deve ter ouvido sermões de diversos homens que pregam muito melhor do que eu, de uma forma talvez de muito mais conhecimento ou de carisma, não importa. O fato é que nós temos tido acesso a muitas e muitas e muitas coisas a respeito de Deus. Mas a pergunta é, querido irmão, o que isso de fato tem trazido de mudança para a nossa caminhada? Louvado seja Deus que hoje você pode, sem sair da sua casa, ouvir um sermão que te explique sobre Deus, e hoje você escolhe no canal. Eu quero ouvir Tim Keller pregando. Louvado seja Deus. Não, hoje eu quero ouvir R.C. Sproul falando sobre isso. Glória a Deus. Não, eu quero alguma coisa mais contundente e eu vou ouvir Paul Washer falando sobre isso. Talvez, olhando para um cenário mais nacional, eu escolha o pastor A, que prega mais bravo, ou o pastor B, que é mais teológico, ou o pastor C, que é mais amoroso. O fato é, eu tenho sido exposto, e às vezes cansado. Mas a pergunta é, o que isso de fato tem mudado na minha caminhada? Noé era um homem que, ouvindo a palavra de Deus, se põe a trabalhar. Entendendo o que iria acontecer, ele trabalha e prega. Ainda que solitário, ele vai anunciando algo completamente inesperado durante muitos anos. O texto diz que por conta disso ele salva sua casa e condena o mundo. Mas observe o versículo, querido irmão. Noé sabia profundamente o que ele ouviu de Deus. Noé, querido, ele recebe a ordem para construir um barco, um barcão. Gênesis 6, de 13 a 18, traz essa questão da palavra do Senhor. A notícia que o mundo seria submetido a uma tremenda tragédia. E recebe também a promessa de que ele, Noé, estaria debaixo do livramento e da aliança com Deus. Gênesis 6, 18. Meus irmãos, se nós há 3 anos atrás estivéssemos pregando essa palavra, nós estaríamos dentro de um contexto em que o mundo estava sendo abalado por algo que não esperava. Nós estaríamos aqui talvez comparando aqueles dias aos dias de Noé. Há 3 anos atrás, você tinha um amigo com quem você conversava dia e noite e poderia bater um papo, daí a pouco esse amigo já não está mais entre nós. Há 3 anos atrás, famílias almoçavam juntas e depois de o evento que abala a humanidade, famílias estão agora sem alguns dos seus. Noé sabia o que vinha. E diante do saber, ele se põe a trabalhar. O seu trabalho não tem a ver apenas com a questão de algo que ele está construindo para ele, mas naquilo ali ele está testemunhando para as pessoas. E quem encontrasse com Noé via um homem fazendo algo completamente absurdo. Como? Numa terra seca, você vai construir um barco.
Como, diante de um clima que nós temos, as chuvas são raríssimas, como você vai colocar algo para flutuar? Não tem nada demonstrando água em momento algum. Mas Noé tinha uma informação de Deus. Querido irmão e irmã, o que nós fazemos com as informações, com os sermões, com os estudos, com as leituras que nós fazemos da Bíblia? O que nós temos olhado para esse nosso tempo e construído? Você já viu, irmão, irmã, trazendo de novo o exemplo de 3 anos atrás, como nós somos extremamente frágeis. Porém, alguém que é divinamente instruído por Deus, responde ao chamado do Senhor com fidelidade, com galhardia, sendo zombado muitas vezes. Enquanto os homens dos dias de Noé talvez se divertissem a partir do fruto das suas vinhas, Noé a cada dia aprontava madeira, quebrava, lixava, pregava, ajuntava e ouvia: é louco. É um completo desprovido de matéria cerebral. Que faz esse homem? Nos nossos dias, irmãos, quando defendemos uma questão de que esse universo está caminhando para uma transformação grandiosa, de que a humanidade está caminhando, irmãos, para um fim que o Senhor já nos mostrou qual é. O que eu e você, irmãos, temos exercido nesse tempo? Será que a fé de Noé pode mexer conosco? Eu e você sabemos, irmãos, mas temos nos preparado. E o que eu acho bonito a ser destacado nessa noite é que Noé não ficou no seu tempo. Se você abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 24, um capítulo inteiro falando do final dos tempos, um capítulo inteiro dedicado, um sermão de Jesus falando sobre a sua segunda vinda. Quando você chega no verso 37 até o verso 39, Jesus chama Noé para estar naquele sermão. Jesus, irmãos, mostra um panorama claro sobre o modo de vida dos homens num tempo próximo à sua segunda vinda. E Jesus diz que era exatamente assim, palavra de Deus: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. E olha só o que Jesus diz: porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. O texto de Gênesis diz que ele passou ainda 1 semana dentro da arca, até que a coisa realmente começou a ficar séria. E veja o verso 39 de Mateus 24. Não o perceberam. Quando ele entra na arca, não o percebem. Senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. O que havia nos dias de Noé, meu irmão? E o que há nos nossos dias da mesma forma? Havia indiferença quanto ao dilúvio. Havia indiferença sobre o que ele ouvira de Deus. Hoje há indiferença sobre o que é pregado, sobre o que é anunciado. Ah, querido irmão, indiferença não quanto a mim e a você, isso é o que menos importa. A indiferença quanto a Deus. Ah, querido irmão, os compromissos, os relacionamentos, todos sendo vivenciados sem Deus. Enquanto um homem andou com Deus e isso lhe foi imputado, e ele então nem é passado pela morte, o que nós vemos hoje são relacionamentos exaustivamente trabalhados sem Deus. Eu quero a palavra do cara mais sábio, mais estudado, o mais entendido, mas eu não quero Deus. Eu quero o curso tal, A, B, C ou D, mas eu não quero Bíblia.
Eu quero entender como vencer todas as coisas e garantir a minha segurança, mas eu não conheço o Salmo 46, que Deus é a minha segurança. Os nossos dias, querido irmão, estão aí sendo demonstrados e Jesus vem se aproximando. Os relacionamentos sem o Senhor vão durar até que os Noés entrem na arca. Até que o Senhor os tome para si. Até que a porta seja fechada. E quando vier o Senhor Jesus, já não haverá mais tempo para reclamações. E assim como Noé, quando a chuva chega, as pessoas vão concluindo, era verdade o que ele dizia. 120 anos anunciando, era verdade, nós não nos despertamos. O que eu aprendo sobre fé, querido irmão? Olha para o verso 6 de Hebreus 11. Esse é o último momento dessa palavra. O texto diz que, olhando para Abel, olhando para Enoque, entendendo esses exemplos, e podemos dizer também, olhando para Noé, que está depois no texto escrito, mas não está desvinculado. O autor aos Hebreus diz que sem fé, sem crer, sem confiar, é impossível termos o favor de Deus, o cuidado de Deus, o amor de Deus sobre nós. É impossível ter o sorriso de Deus sobre nós quando nós não cremos. Porque é necessário que aquele que se achega a Deus, se aproxima de Deus, ele tenha no seu coração, ele tenha na sua mente que Deus existe e que ele recompensa de fato, não no sentido de moeda, mas no sentido de bondade, no sentido de bem-aventurança. Ele se coloca como aquele que favorece aquele que os busca, aqueles que o buscam de fato. Sabe, irmão, irmã, agradar a Deus, se aproximar de Deus, receber o perdão ou o galardão de Deus e não dos homens. Veja que muitas vezes nós estamos frustrados por conta das pessoas que nos acompanham. O que elas pensam de nós? Qual a opinião que elas têm sobre mim? Será que elas me acham isso ou aquilo outro? Será que eu estou me fazendo entender por aquilo que eu visto, como eu me comporto, como eu me porto à mesa? O que as pessoas estão pensando? E isso tem movido muitas vezes o nosso coração, irmãos. Muito mais do que a pergunta, o que Deus pensa de mim? O que Deus tem visto em mim? Será que eu tenho buscado agradar esse Senhor? E veja, não há nada que eu possa fazer que possa de fato refletir a glória de Deus, mas tudo que Ele coloca para mim é: creia, confie, entrega. Meu irmão, desde o início, a gente pode ver aqui que esses homens, antes do dilúvio, o texto de Hebreus vai continuar falando e no outro momento nós vamos trabalhar mais. Mas desde o início, salvação, livramento, vida eterna, sempre foi por fé, por crer. E não por lei, como muitos advogam, não por obras, como tantos outros defendem. Mas como nós precisamos, irmãos, de fato olhar para a palavra de Deus e trazer para o nosso coração: Senhor, eu tenho crido, porque aquilo que eu creio reflete aquilo que eu realizo. Do jeito que você crê, meu querido, é o jeito que você vive. Tudo que você faz é o reflexo daquilo que você tem dentro do teu coração. E a sua vida com Deus é o maior reflexo disso. Os seus momentos de oração são reflexo do que você crê. O seu tempo de leitura bíblica, de aprendizado, é o reflexo daquilo que você crê. E do mesmo jeito que você lê a sua Bíblia, seja interessado, seja buscando andar com Deus, ou de uma forma meio solta, despretensiosa, isso é o reflexo da sua fé.
E a gente vai caminhar para mais uma questão aqui, que muitas vezes nós somos massacrados, empurrados, porque às vezes lideranças religiosas, lideranças evangélicas, eles querem que o povo de Deus seja perfeito. Eu queria te dizer no nome de Jesus, irmão, a fé não é perfeita. A fé, ela de fato não é perfeita, porque eu e você não somos perfeitos. E Deus não exige isso de nós. Mas veja que a fé no Senhor, ela não se extingue, ela não se esgota naqueles que são do Senhor, porque a gente vai ver que até esses heróis da fé tiveram seus momentos de fraqueza também. Eles tiveram o seu momento de dor, de dificuldade. Mas o fato, querido irmão, é que eles se levantaram, ou melhor, foram levantados e venceram os testes, os momentos de esticar, os momentos de dúvidas, eles foram vencendo pela entrega e pela confiança no Senhor. Eles obtiveram um bom testemunho de Deus e não do mundo. Eu quero encerrar essa palavra trazendo para o meu coração e para o seu coração algumas perguntas e algumas questões para nós colocarmos em prática. Nós começamos a falar sobre a dificuldade da fé na família, falamos sobre a perenidade da fé, uma vida de fé e não um tempinho de fé. Falamos sobre a fé no meio da nossa sociedade. Gostaria de falar com você e de pensar com você, querido, querida, como tem sido a sua caminhada com Deus. Dentro do seu lar, você tem facilidade de falar de Jesus? Uma das coisas que tem me impressionado nesses tempos é que os crentes estão começando a se acostumar tanto com as coisas, que embora às vezes uma família inteira seja crente, a gente vê uma certa vergonha em orar, em falar do Evangelho dentro da casa, uma dificuldade ou um desconforto em testemunhar da graça de Cristo. Talvez a gente não perceba isso hoje, mas os nossos filhos e netos, de quem eles vão ouvir do testemunho? Andar com Deus, irmãos, a realidade mais íntima sua. Me lembro de ouvir tantos sermões quando garoto. Deus pode te acompanhar para onde você vai. Todo lugar é um lugar sadio para que você esteja ali com Jesus. E essa pergunta tem que ser feita todo dia. Porque às vezes, irmãos, nós estamos compartimentalizando Deus. Ele fica numa prateleira, num compartimento para Ele. Agora é o momento de ser crente. Vem, Senhor, vamos para a igreja juntos. Jesus, Tu é meu Salvador, Tu és lindo, Tu és maravilhoso. Eu chego em casa, Jesus, se assenta aí. Semana que vem a gente conversa. Nos meus negócios, no meu trabalho, na leitura minha política, querido irmão, Jesus tem sido meu esteio. Quantas pessoas que por conta da última eleição se viram decepcionadas porque queriam que o Senhor colocasse alguém numa cadeira e hoje estão distantes de igrejas, culpando Deus talvez. Senhor, eu orei por isso, eu pedi isso, eu coloquei isso e o Senhor não me deu. Coisa difícil, triste. Mas eu me pergunto, se fosse diferente, quantos outros não estariam assim? A pergunta é, aonde está a nossa fé de fato? Num Deus que governa
sobre esse ou sobre aquele, indistintamente, Deus é Deus? Ou Deus só é Deus se for do jeito que eu quero? Eu queria orar com você, encerrando esse momento. Todos os dias você responde se tem aprendido sobre fé ou não. E eu espero que nessa noite você possa refletir sobre o que você ouviu. Essa é uma matéria muito básica, muito simples. É a nossa vida, é a nossa prática. E antes de orar, querido irmão, eu gostaria de convidar você, se você, ao ouvir essas palavras, você tem se visto como alguém carente de fé, se no seu coração você tem dito para você mesmo, diante de Deus, Senhor, aumenta a minha fé, me ajuda a ter fé. Eu gostaria de trazer a boa notícia de que Jesus jamais despreza aquele que se aproxima dele. O texto lido diz que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Então eu queria te chamar, vamos buscar o Senhor. Vamos orar mais. Vamos ler a Bíblia, querido irmão, com humildade. E vamos pedir ao Senhor que nos ajude. Você pode começar hoje uma jornada nova com Deus. Você pode começar hoje um tempo novo na sua vida. Você pode começar a ser um pai mais dedicado, uma mãe mais dedicada. Você pode começar hoje a ser um crente, uma crente que de fato experimenta mais de Deus. Talvez você nunca tenha aberto o seu coração para Jesus de fato. Talvez você seja um cumpridor de coisas. Você espera que os outros orem por você, mas você mesmo nunca chegou-se a Deus para orar. Vamos começar um tempo novo. E enquanto eu estiver orando aqui, querido irmão, tome uma decisão de fato, deixar que Cristo te molde, te trabalhe e se apresente dia a dia para você. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, louvado seja o Teu nome, Senhor. Eu te agradeço, ó Pai, porque é o Senhor quem nos visita e nos concede fé, fé salvadora, fé para a vida, fé para o dia a dia, Senhor. E eu quero te agradecer, ó Deus, porque diante das lutas, das dificuldades, o Senhor está conosco, nos oferecendo transformação, nos oferecendo, ó Deus, vida, nos oferecendo mudança, Pai, na nossa história. Senhor, diante da Tua palavra, Senhor, que o Senhor abençoe cada um que ouve o que é pregado nessa hora. Senhor, visita esse homem, essa mulher. Visita, Pai, com a graça do Senhor, trazendo ao nosso coração que nós, ó Deus, não podemos ser indiferentes aos nossos tempos. Nós não podemos ser, ó Deus, apenas aqueles que se desculpam dizendo, olha, eu não sabia. Porque, ó Deus, todos os dias nós temos visto o nosso mundo caminhar para algo sério, para algo duro. Os relacionamentos cada vez mais, ó Deus, frios, a indiferença aumentando, a maldade aumentando. Deus, quantas coisas têm surgido. E o que eu peço, ó Pai, é que o Senhor nos ajude, nos dando a fé de um homem que, a despeito do seu irmão, ele creu e caminhou no Senhor. Ó Deus, de um outro homem que andou contigo durante toda a sua jornada e foi tomado para Ti. Ó Deus, a fé de um homem que, a despeito da zombaria, ele publicamente, ó Deus, construiu algo para receber a ação do Senhor sobre ele e a sua casa. E foi livrado da morte. E, ó Deus, livrou toda a sua casa de ser destruída também. Pai eterno, quantos irmãos aqui têm andado angustiados, amedrontados, ó Deus. Talvez, ó Deus, perdido diante de um mundo que cada vez mais nos oprime. Santo Deus, vem e visita-nos com a Tua graça, com a Tua força. E, ó Deus, coloca em nós fé genuína e verdadeira para continuar testemunhando da palavra do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, que cada um de nós, visitados por Ti, possamos dizer sim para Cristo.
Sim, Senhor, para as tuas operações, diante da dor, ó Deus, da indiferença dos outros, diante, ó Deus, das notícias que vêm, que nós possamos nos lembrar que o Senhor é conosco, o Senhor está conosco, e assim, ó Deus, nós podemos ser livrados de todo mal. Sobretudo, ó Deus, eu rogo que o Senhor abençoe a família, a casa, o trabalho, os estudos de cada um dos teus servos aqui, Pai. Visita, Senhor Deus, e traz a tua bênção sobre cada um desses nossos irmãos. E desde já eu te agradeço, te louvo, Pai. E ó Deus, que o Senhor seja honrado em todo o tempo, nessa nossa igreja e nessa nossa caminhada. Essa é a nossa oração com gratidão, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.